Fala pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Estamos aqui no mais um podcast da Lux Solution. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Nós estamos aqui no terceiro podcast com o intuito de trazer conteúdo, de falar um pouquinho das nossas histórias, de ajudar principalmente aí os integradores, aqueles que mexem no mercado solar e também você que é empreendedor. Hoje a gente vai falar um pouco de empreendedorismo, a gente vai falar um pouco sobre o mercado solar, sobre também aberturas e fechamento de empresas, né? A gente vive num país que todo dia se abre muita empresa, mas todo dia também se fecha muita empresa. A gente vai falar um pouco dessa dor. Estamos aqui com o Diego, né? Empreendedor também, a vida toda, já mexeu com roupa, já mexeu com energia solar, já mexeu com muita coisa, é advogado, está aqui com a gente. Obrigado, Diego, está aqui com a gente. Mais um programa, mais um podcast. Estamos aqui com o Léo, também empreendedor a vida inteira, já mexeu com móveis, já mexeu com madeira, já mexeu com venda de colchão. Para falar a história do Léo de empreendedorismo é gigantesca. E obrigado, Léo, estar aqui com a gente mais um podcast. E estamos aqui com o nosso convidado especial, né, um amigo, o Douglas, né, esposo da Gisele, mãe aí de 3 preciosidades, o Henrique, o Pedro e o Antônio. É empreendedor também, no ramo de combustível, no ramo de entretenimento, hoteleiro e agora até esportivo. Douglas, obrigado pela sua participação com a gente, né? Obrigado por aceitar o convite aí, né? Estar aqui com a gente. Queria começar você contando um pouquinho, né, de maneira bem breve aí a sua história como empreendedor. A gente vai ter algumas perguntas em cima disso, mas eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, né, como empreendedor aí, né, e como meu fiel. Se apresentasse também, né? Apresentasse, Falasse exatamente. um pouquinho de quem é você. Acho que nosso convidado é muito especial, aprendo muito com ele, conheço a história dele. Fica à vontade, Douglas. Agradecer primeiro a todos aqui pelo convite. Primeiro, Gustavo aí, ter abrido as portas aí, o Léo, o Diego. Obrigado aí, parabéns por estarem fazendo isso aqui para empreendedores, né? Poderem estar assistindo, se inspirarem, serem histórias de inspiração para as pessoas. Então, eu vou falar um pouco do Douglas aqui para começar. Sou casado com a Gi, sou pai de três meninos lindos aí, que é o Henrique, o Antônio e o Pedro. Comecei a empreender muito novo. Vou resumir bem a minha história, porque é grande, senão a gente vai passar o podcast inteiro aqui falando só da minha história. Eu gostei sempre de empreender, então meu primeiro empreendedorismo foi vender bombom na escola. Eu, com 8 anos de idade, eu já queria levar bombons para a escola, eu levava bombons, minha mãe fazia, e eu vendia tudo. E eu comecei a vender bombons até os 11 anos de idade, até que um dia a escola chegou em mim e falou: você não pode mais vender bombons, porque eu já tava... Tinha dia que o meu recreio todo eu passava a vender bombons. Eu lembro como se fosse hoje, eu vendia 4, 5 caixas de bombons todos os dias, e minha mãe chegou uma época e falou: nossa, meu filho, eu não tô aguentando mais fazer bombons, não. Porque ela que fazia tudo, eu já preparava e ela me entregava tudo ali. E eu comecei a fazer minha renda, empreender ali. Acho que essa foi a minha primeira história de empreendedorismo. E desde muito novo, meu pai sempre mexeu com posto de combustível. E ele sempre me levava para abastecer. Na época era o chamado Badeco, né? Que ficava no posto ali, né? Então a minha função era abastecer, conversar com as pessoas. E então eu acho que eu comecei a gostar muito de me relacionar com as pessoas ali. E quando eu tive 18 anos de idade, meu pai resolveu me dar um posto de combustível para me administrar. Eu achei que eu já estava milionário, né? Eu falei, 18 anos de idade, vou ter um posto de gasolina. Mas, na verdade, meu pai me deu o posto e subiu R$ 200 no meu salário. Mas foi a melhor decisão que ele fez. Até porque eu não tinha maturidade para ter um recurso financeiro maior. E ali foi uma escola para mim. A gente já tinha 2 postos de combustível. E meu pai resolveu montar o terceiro, ali ao lado da fábrica da Coca-Cola. E depois que ele montou esse terceiro posto, logo em seguida eu perdi meu pai, foi vítima de assassinato. Eu tinha 21 anos de idade. E era eu, minha mãe e minha irmã. Eu entrei para dentro do negócio, eu não sabia, assim, eu sabia abastecer. Mas eu não sabia pagar um boleto, eu não sabia o que era uma conta, eu não sabia o que era nada, cara. Tive que entrar para dentro e falar assim, agora eu tenho que aprender. Agora eu tenho que me virar. E eram 3 postos de combustível e eu entrei de cabeça mesmo, mergulhei. Eu falei, cara, eu preciso entender o que é posto de combustível. E entrei para dentro do negócio. Quando eu
quando foi em 2017, eu tinha 8 anos, eu tinha 44 unidades Legal. de postos, já era a maior rede de postos do estado de Goiás. E eu falei, cara, eu preciso crescer e eu preciso mostrar isso aqui que eu tô fazendo. E resolvi ir um pouco mais além, conheci um grupo de investidores em 2018 e vendi 50% da minha rede para esse grupo de investidores com a ideia de ser a maior rede de postos do Brasil. E assim fizemos. E chegamos a 134 unidades, Meu Deus. 8 restaurantes, 9 lojas de conveniência. Tínhamos 2.500 colaboradores. E, claro, né, com várias alegrias, tristezas nesse meio percurso aí. Em 2022, eu recebi uma proposta desses sócios para comprarem 100% da minha parte. Então, em 2022, eu vendi esse negócio e fui empreender. Podemos falar o nome da rede? Rede Corujão, Grupo Rede Corujão. Eu lembro. Você, então, foi o idealizador do Grupo Corujão desde o início. Na verdade, meu pai, né? Depois passou para Isso, você depois passou ali. para mim. Que legal. Uma das maiores, eu lembro que quando nós começamos a vender, eu vou contar esse caso, né? Ele contando aqui. Quando nós começamos a vender energia solar, o dono do Grupo Corujão na época, né, que era o Douglas, quis colocar energia, marcou várias reuniões com a gente, não conseguiu, estava naquele processo de transição. Ele comprou, vocês unificaram também com o pessoal do WD, enfim, ali, né? Sim. Então, assim, só pra... Nós tentamos... Eu tentei acessar o Douglas na época, não consegui, né? Então, olha o prazer que é meu hoje estar com o Douglas no podcast, né? Legal. O mundo é extremamente interessante. Continua, Douglas, desculpa. Que isso. E aí, a partir disso, abriu... Eu fiquei muito focado em posto de combustível por 15 anos. Então, eu fui presidente do grupo por 13 anos. Logo depois eu saí da presidência, foi até um dos fatos que me fez eu vender o grupo, porque eu tinha uma vida ativa muito grande. E quando eu saí da presidência e vim para presidente do conselho, eu meio que me senti um pouco ausente, sabe? Eu acordava às 7 horas da manhã, dormia 10 horas da noite, respondia 300 e-mails por dia, tinha 1 milhão de coisas para resolver e do dia da noite me virei presidente do conselho, reunião uma vez por mês. Então, assim, realmente foi um baque muito grande para mim, sabe? Então, eu resolvi vender o grupo, um foi esses motivos, e também a outra por uma melhor qualidade de vida, porque realmente eu não tinha tempo para minha família, eu não tinha tempo de qualidade, eu vivia muito, muito pro trabalho. E depois disso eu resolvi empreender em outras áreas, né? Hoje eu tô com a Rádio Positiva, Legal. hoje eu tô junto aí com o Hotel Ligori, tô abrindo uma arena positiva. Através do grupo eu criei a empresa Binks, que é uma empresa de tecnologia também que eu tenho. Invisto em área de agropecuária, de lotes, Música, né? então Empresário de música, então eu resolvi, eu diversifiquei Diversificou. muito, muito, muito. E graças ao grupo, foi uma base que me deu de sustento, sabe? Até uma das maiores empresas que eu tenho hoje, que é a Binks, eu aprendi graças ao grupo, porque a Binks surgiu de todas as dificuldades que eu tive dentro do Grupo Corujão. É uma empresa de tecnologia, aonde hoje ela é o maior software de BI do Brasil. Nós somos o BI da Lynx, somos o BI da Webpost, somos o BI dos maiores softwares que existem hoje no Brasil. E ele só veio por conta das minhas dores. Qual é a dor que eu tinha de ver números, de ver... eu precisava saber quanto que eu tenho no saldo bancário, eu precisava saber como que é meu DRE, eu precisava saber quanto que eu vendi hoje, qual foi minha margem de lucro. E essa informação, pela quantidade de CNPJs que eu tinha, ela era muito demorada para chegar para mim. E aí eu fui aperfeiçoando isso com tecnologia, com pessoas e consegui desenvolver esse produto. Então foi uma escola, realmente, né? E na verdade eu fiz vários amigos. Hoje, até que eu paro para abastecer, muita gente fala, nossa, eu trabalhei com você, nossa, eu fui gerente com você, nossa, aprendi muito lá no grupo. Então, Que bom. um dos maiores prazeres que eu tenho, às vezes, é isso, sabe? Eu acho que eu ajudei muitas pessoas a se desenvolverem como até empreendedor, como a buscar o seu potencial máximo ali na função que ele estava. É interessante que, assim, conheço um pouco da história, né? O Douglas é meu irmão de fé. E uma das coisas que é interessante na trajetória é que
em todo esse trajeto, seja, né, nessa trajetória aí do Corujão e seja nas outras empresas, ele sempre buscou dar destino às pessoas, né? Interessante assim, ele sempre foi um apontador de destino em todas as áreas, né? Sempre conseguiu fazer com que as pessoas próximas crescessem, né? E aconteceu muito isso, né? A gente vê vários exemplos, né, Douglas, assim, de pessoas que desenvolveram, cresceram profissionalmente, cresceram como pessoa nessa trajetória, né? E para mim, assim, é uma das chaves importantes, já entrando no assunto, né? Quando você se fala de empreender, você está falando de um sonho. E você tá falando de um sonho que ele pode ser seu, mas se ele for só seu, não resolve. Você tem que fazer com que outras pessoas sonhem e que aquele sonho agregue na vida de outras pessoas, né? E eu vejo que aconteceu muito isso, né? No seu meio, né? Os amigos de infância, as pessoas cresceram juntos, né? Ou seja, você conseguiu fazer com que as pessoas comprassem o seu sonho, mas que também o sonho delas fosse importante para você e você agregou na vida delas, né? Então, para mim, isso é fundamental porque não se tem como construir nada se não tiver pessoas, né? Se não tiver pessoas competentes, pessoas motivadas, pessoas com o mesmo propósito. E a gente vê que aconteceu muito isso, né? Nesse tempo aí que você trabalhou. Eu vou para a primeira pergunta, porque é importante a gente caminhar em cima disso e como falou, né, assim, a história é muito rica, mas a ideia é que a gente focar um pouco nessa questão do empreendedor, para o empreendedor solar. A primeira pergunta é o seguinte, né? Então, você teve empresa no ramo de combustível, hoje tem hoteleiro, entretenimento, esportivo, TI, são vários ramos, né? Me pergunta o seguinte: qual que é a estratégia para avaliar a viabilidade de um bom negócio ou de um bom mercado? O que que você consegue, como é que você faz para avaliar isso, né? Poxa, olhando, poxa, eu sou investidor, sou empresário, como é que eu faço para avaliar se esse aqui é um bom mercado, se esse aqui, poxa, é um bom negócio? Porque com certeza, em todo tempo, tem oportunidades. A maior tentação do empresário é entrar em um ramo, muitas vezes, que não é o dele, ou muitas vezes que não é rentável, né? Como é que você consegue avaliar essa questão da viabilidade? Então, empreender hoje, eu acho que precisa de duas coisas muito claras. A gente precisa de processo e pessoas. Nada sem processo e pessoas vai funcionar. Você pode ser o melhor segmento que tem, que ele não vai funcionar. Mas hoje, o que que eu vejo muito? As pessoas estão buscando muito. Vou citar um exemplo. Hoje, farmácia está muito bom. Amanhã você vê se abriram 50 Sim, farmácias. desse jeito. Hoje posto de gasolina tá bom. Amanhã todo mundo quer montar posto de combustível. O que que eu vejo? Não, tudo é um processo de caminhada. Tudo na vida é plantar e colher. Não existe nenhum negócio que seja bom do dia para a noite e nenhum negócio que ele é 100% bom o tempo todo. Boa. Verdade. Então, o que eu acredito muito é na consistência. Claro que existem negócios que são muito melhores, que existem tendências que não adianta. Eu vou abrir uma loja física agora aqui para vender eletrônico. Se a internet está vendendo eletrônico muito mais barato. Então, assim, eu preciso fazer um estudo de mercado para analisar isso. Mas o que eu vejo muito é assim: eu não mexo com gado. Mas o gado hoje está altíssimo. A partir de amanhã eu quero alugar fazenda e vou mexer com gado. Aí o preço do aluguel da fazenda está caríssimo. Ele não tem expertise nesse negócio. Então, assim, ele vai ganhar dinheiro por um período, porque o mercado tá bom. Mas e quando o mercado estiver ruim? E o aluguel caro que ele pagou? Sim. E ele sabe fazer uma ração, um produto que seja específico, mais barato para aquele gado? Geralmente, quando você pega pessoas que estão dentro do processo, elas já passaram por esses momentos de alegria e de tristeza. Sim. Então, eles sabem qual que é. Aqui agora a gente tem que apertar o pé, porque esse mês a gente já passou isso aqui, a gente sabe como com essas situações. E não tem fórmula mágica, né? O empreendedor, ele não tem que quebrar no momento de dificuldade. Sim. E Exatamente. no momento de alegria, ele tem que aproveitar para Tem que surfar a onda e fazer novos investimentos, crescer. E no momento de dor, porque todo negócio existe dor. Não adianta que nenhum negócio são só maravilhas, né? Dentro dessa fala do Douglas, interessante, eu estava falando ali antes de começar o podcast, vamos falar pro solar. Nós estamos aqui focado tentando
dar um destino, vamos dizer assim, para quem está no mercado solar, dar uma consultoria, porque nós temos 6 anos, 7 anos 7 anos. de mercado. Então, se é o mês que vende, o mês que não vende, nós sabemos qual é a dificuldade que o mercado vai vir, o que dá dinheiro, o que não dá dinheiro. E existe hoje quase 30 mil integradores cadastrados no Brasil vendendo energia solar. Essa semana um amigo meu me ligou e falou, eu tô querendo entrar no mercado em Goiânia e eu precisava entender o quanto você paga de comissão. Porque o mercado tá pagando aí 10% de comissão pro vendedor. Esse cara é loucura. Não existe um mercado que subsiste sem informação, um mercado que subsiste pagando de qualquer maneira essa forma, 10% de comissão. Douglas, você é empresário há muitos anos e teve várias empresas. Qual é a sua empresa que deu mais de 10% de lucratividade líquida? Não existe isso. Então, o que está acontecendo? A maioria das pessoas que estão vendendo energia solar não estão tendo processo e nem pessoas, estão pagando altas comissões para vender e que depois o problema do cliente vai cair no seu colo, porque aquele vendedor nem está mais contigo. Sim. Falando coisa que não deveria, falando coisas que não precisava, vendendo uma ilusão para o cliente e um mercado extremamente sendo desfeito e os clientes desconfiados porque não tem entregado o que realmente deveria entregar. E é um grande problema para esse mercado. E eu queria que você falasse, dentro da sua resposta, se você tem alguma empresa, em todos esses quantos anos de empreendedorismo aí, né? Mais de 25 anos de empreendedorismo, se você teve alguma empresa que te deu mais de 10% de lucratividade líquida por mês, né? Porque tem integrador dando 10% de lucratividade líquido de comissão para o vendedor. É engraçado, El. Você abordou nesse tema aí, eu estava até conversando ali de fora com vocês antes da gente entrar nesse assunto. É tão interessante você estar abordando isso aqui, porque eu acredito que é uma dúvida de muitas pessoas. Geralmente, você está em qualquer lugar, a pessoa chega em você e fala assim, você já tem energia solar? Não, eu sou um vendedor de energia solar. Mas como assim? A pessoa tem um emprego dela, está em outra situação. Não, eu vendo energia solar. Porque alguém foi lá, falou para ele que é interessante, vai pagar um comissionamento. Mas tá bom, aí quem vai me dar um respaldo sobre isso, né? E eu acho que isso se deu, claro, né, a grande crescente do solar, mas eu acho que pegou muito amadorismo nesse meio também. Verdade. Né? Então, através desse amadorismo, trouxe muitas inconsistências, trouxeram dúvidas, será que é realmente isso mesmo? Ele vai entregar o que ele está falando? Quem que eu vou acreditar? Porque cada um tá falando uma história, cada um tem o mais barato, cada um tem uma forma de fazer, cada um... Então, assim, eu acho que isso foi um ponto muito negativo. Mas eu acho que também tem um lado positivo, né? Pessoas sérias como vocês, empresas que estão... isso aqui, né, que vocês estão fazendo, né? Para tirar as dúvidas das pessoas, né? Trazer credibilidade para dentro do negócio, né? Que as pessoas podem confiar naquilo que elas estão ouvindo, que a entrega vai ser aquela, eu acho que já é um grande, grande diferencial. E claro, né, não existe nenhum negócio, né, que dá isso por mês aí, né? Então, a pessoa precisa analisar, confrontar números, pesquisar, né, para saber realmente o que é aquela empresa que ela está contratando. Porque em nenhum negócio existe mágica, né? Não existe. Não existe fórmula mágica para nada na vida, né? Não só em negócio, né? Não existe. É tão interessante, só concluir esse raciocínio, porque quando você para analisar e falar de empreendedorismo, e acho que a fala do Douglas, eu sempre também tenho essa visão. Um dos grandes problemas, eu acho, do empreendedor brasileiro é ir na onda do que está dando certo, do que está acontecendo, do que está sendo feito e tal. E dentro do setor nosso, né, dentro do solar, e foi nesse cenário que a Lux surgiu, foi justamente isso. Houve e ainda há muitos aventureiros que viam uma oportunidade de negócio, mas o que a gente mais enfrenta hoje no mercado é justamente pessoas que se aventuraram, não fizeram estudo de mercado, não fizeram, não se aprofundaram no conhecimento do que era o solar. Não colocou processo, não teve pessoas. Não criou. E é interessante eu falar isso. No podcast passado, nós falamos justamente isso, que os indicadores, que são os números, que é o que você falou, a sua dor, né? É que faz toda a diferença. E aí, em qualquer segmento,
Tá mais do que provado com a fala do Douglas, que é justamente a falta de indicadores, a falta de número, a falta de ver todo o negócio e entender do negócio é que vai definir se ele vai ou não ter sucesso. É que ele vai ou não sobreviver nos dias ruins, né? Nos dias ruins. Então, assim, é muito interessante analisarmos tudo isso e a Lux surge justamente nesse cenário, para pegar tanto esses integradores que eles não se capacitaram, estão enfrentando dificuldades, mas que querem permanecer no mercado. Porque o mercado, ele ainda tem muitas oportunidades no mercado solar, principalmente. Só que muitos precisam corrigir a rota. Se não corrigir a rota, eles não vão conseguir permanecer no mercado. Mas tem um fato muito, muito interessante, que eu vou citar até um exemplo aqui, que eu acho muito, muito legal isso. Da paleta de picolé. Não sei se vocês já ouviram essa história. Quando surgiu o picolé de paleta, que era algo super inovador, né? Então o cara foi lá e lançou aquele picolé de paleta, ele custava R$10. Todo mundo queria R$10, aquele picolé era sensacional, vinha leite condensado por dentro, alguma coisa, ninguém nunca tinha visto isso, era só... E o que aconteceu? Todo mundo viu que foi um sucesso, começaram a fazer também vários picolés de paleta. E aí, um cara do lado abriu, foi para R$9. O cara, para vender, ele teve que igualar para 9. O outro abriu, foi para 8. O cara teve para vender, teve que igualar, foi para 8. O outro foi para 7. Só que o custo do picolé era R$6. Então, a hora que chegou nesse ponto aqui, todo mundo vendendo de R$7, o picolé parou de vender daquele tanto que ele vendia. Porque já era comum, todo mundo tinha. E várias pessoas saíram da paleta de picolé para parar de vender. E aquele que começou lá com R$10 permaneceu. E voltou a paleta dele para os R$10 e sobreviveu no mercado. Então, esse exemplo da paleta de picolé, ela acontece muito no mundo dos negócios, em qualquer segmento. Isso é que eu digo, a constância de quem permanece no mercado é o que faz a diferença em qualquer empresa. É a constância que você tem num atendimento, é a constância que você tem numa entrega, é a constância que você tem de entregar o que você realmente vendeu. Porque hoje eu acredito que o mais forte da empresa é o boca a boca. Mesmo com todas as tecnologias, mas não tem nada que vende mais ou que faz você perder uma venda do que você falar assim, cara, contratei o serviço aqui e foi muito bom, ou contratei o serviço aqui e foi muito ruim. O diferencial é isso, né? Esse hoje ainda, com mesmo toda essa tecnologia que a gente existe, ainda é o ponto mais forte que eu vejo em um sistema de vendas. Porque o cara fala espontâneo e a gente tem uma grande dificuldade, né? Porque para elogiar, às vezes ele tem grande dificuldade, mas para criticar, ele fala. Então, é verdade. E isso é um ponto bastante interessante para se analisar. Vamos lá. Tem uma dúvida também aqui que é recorrente, a gente já falou aí de lucratividade e tudo. Quais são, Douglas, assim, nas empresas que você, né, geriu e tem como boas práticas, né, as melhores práticas na gestão financeira para que a empresa se torne sólida? O que o empreendedor ele tem que estar de olho, né? Quais são as rotinas, né, as melhores práticas nessa gestão financeira para que o negócio seja sustentável? Hoje, como eu vou abrir de novo falando isso, eu acho que o principal é processo e pessoas, mas toda empresa ela precisa ter uma gestão. Toda empresa precisa ter um DRE. Sim. Hoje é de assustar várias empresas que não conseguem fazer um DRE, de não entregar o número. Isso é falta de processo, isso é falta de pessoas qualificadas. E é muito comum você falar isso aqui em empresas muito grandes. Então, assim, hoje na Binks a gente atende mais de 4.000 CNPJs. Eu tenho uma empresa que tem lá 13.000 funcionários. Imagina se essa empresa não tiver processo e não tiver pessoas qualificadas, como que ela vai fazer essa gestão de DRE dela? E muitas pessoas tratam isso de forma, às vezes por falta de experiência, não quero investir nisso, não quero gastar nisso. Às vezes tratam isso, vão deixando isso de lado, e isso aqui é o coração, às vezes, da empresa. Então, claro, né? Você precisa ter um fluxo de caixa ali, você não misturar as coisas pessoais com as coisas da empresa. Mas o principal, vamos definir aqui quem são as pessoas. A gente está com as pessoas certas nos lugares certos. Sim. A gente está com os processos certos. E às vezes esses processos a gente precisa de ajuda. Porque são processos, às vezes,
os meus lançamentos de notas estão sendo feitos, os meus lançamentos de saídas estão sendo feitos, os meus pagamentos estão sendo feitos de forma correta, os meus lançamentos estão sendo feitos de forma correta, o meu estoque tá correto, o que eu tenho no estoque tá batendo tá com o lá. meu físico. E são coisas tão simples que você começa a analisar assim, não é tão complicado gerir uma empresa. Às vezes é a falta de conhecimento e às vezes a gente querer atropelar processos que faz a empresa, às vezes, Falta de não pessoas. caminhar. Falta de pessoas. Vou voltar lá na paleta, né, dessa pergunta, achei extremamente interessante. Vamos lá. Teve um momento nosso, não sei se aconteceu em uma das suas empresas, que você vai ter que operar no prejuízo. Né? Vamos pensar ali na paleta. Sim. Em algum momento, esse cara que vendia a paleta de R$10 teve que operar no prejuízo com R$7 para entregar o mesmo produto, para não diminuir a qualidade do produto, e ele teve que operar ali no mesmo, com a mesma qualidade, R$7 para tirar a concorrência, e ele teve que operar no prejuízo. Então, em algum momento da sua jornada empreendedora, você vai ter que operar no prejuízo. Sim. Se você não tem o número certo do DRE, o financeiro certo, o processo certo, o operar no prejuízo sem isso, cara, te leva a ser fale, ser endivida de uma maneira, principalmente no solar, que os números são exorbitantes. Você tem integrador aí que vamos falar aqui, eu tenho integrador que comercializava ali ar-condicionado 50 mil por mês. Aí ele vai lá e faz 2 milhões de venda, entre 2 milhões... Uma venda ele faz 50 mil. Uma venda ele faz 2 milhões, ele acerta uma venda no ano, 2 milhões de reais. Se ele não operaciona aquilo de maneira certa, o prejuízo dele é gigantesco. Porque uma coisa é você tem um prejuízo de 10% de 50 mil, outra de 1 milhão, de 2 milhões de reais. Então, por que isso? Falando para o integrador. Talvez se você não tem essa visão, né, de número, de DRE, de estoque, de margem de contribuição, que nós estamos falando muito, os indicadores, vai ter momento que você vai ter que passar por operar ela no prejuízo, e se você não tiver isso muito enxuto, você fale de uma maneira, você endivida demais. Eu não sei se você já passou também em operar a empresa no... O grande problema hoje é assim, vamos falar da realidade, né? A maioria das pessoas hoje mistura a vida pessoal com a vida com a empresa. Empresário. Por quê? Geralmente, a maioria das vezes é uma só ali, né? Ele precisa daquele dinheiro para sustentar a casa dele, para manter até um padrão de vida, às vezes, que ele tem. E, às vezes, a empresa não dá aquela rentabilidade que ele necessita. Então, ele vai sangrando a empresa cada vez mais. E quando ele vê a empresa tá toda endividada, ele faz dívidas na empresa para coisas pessoais. Então, assim, é difícil separar esse processo, principalmente no Brasil. Mas as pessoas já estão se atentando mais a isso, principalmente as instituições, né? Essa Covid, ela veio para muita mudança, né? Então, os empréstimos ficaram mais complicados, as taxas de juros ficaram mais altas. Hoje a pessoa chega para mim e fala, nossa, Douglas, eu queria abrir um negócio, eu quero empreender. Fala, cara, olha com calma, porque é complicado. Porque hoje ninguém tá assim, eu tô com o dinheiro parado aqui, quero empreender. Não, vou arriscar, vou pegar meu dinheiro no banco, vou vender minha casa, vou vender meu Todo mundo carro arriscando, né? e vou arriscar aqui. O que você acha? Cara, vamos lá. Quanto vai ser a parcela que você vai pagar por mês? Tá, vou pagar uma parcela X. Tá, vamos fazer um estudo de mercado aqui do seu negócio. Quanto você acredita que acha que esse negócio seu vai dar? Falta esse estudo, sabe? E a maioria das empresas, quando você vai entrar para saber a história, tudo foi muito no momento de loucura, né? Ninguém para fazer esse planejamento. Cada um Não foi muito pensado, né? E muitas deram certo, né? Por quê? Porque não quebrou no meio do caminho. Foi aprendendo no meio do caminho. Foi aprendendo, teve consistência. Igual, vou citar de novo da paleta aqui. Às vezes, no meio do caminho, a dificuldade dele vender paleta de R$7 está no prejuízo, fez ele falar, opa, vamos criar outro produto aqui, porque... Para ajudar aqui os R$7, vamos pôr um picolé de R$1 aqui. Isso, vamos pôr outro produto aqui. Exatamente. Porque a dificuldade faz também você pensar um pouco fora da caixa, né? Faz as pessoas agirem, né? Fala, cara... Eu tô no mercado solar aqui só no Brasil, agora eu tenho que ir para os Estados Unidos. Vamos colocar aqui um serviço junto, um seguro junto. Vamos fazer outra coisa aqui, vamos reinventar. Tem que agregar, né? Isso, e às vezes pode ser o diferencial, ou às vezes até a solução da sua empresa. Que tudo resume no número,
Margem de Exatamente. contribuição, a empresa na mão. Vamos falar, vou só citar mais uma para Sim. passar para a próxima pergunta aqui, para o Dr. Diego. No momento nosso de dificuldade, que foi o maior crítico do Grupo Eficiência, nós entramos para a questão da margem de contribuição, que ninguém faz margem de contribuição, faz markup, e markup vai te levar à falência, principalmente para quem está no solar. Ele vai no markup, não, eu tô jogando ali 80%, achando que tá fazendo um negoção e tá tomando prejuízo. E nesse momento, para mim concorrer com o meu concorrente que estava vendendo de graça e errando o número, o que eu tive que fazer? Ter prejuízo na venda do kit e desenvolver outros produtos. Seguro, investimento, aumento de usina. Nesses aqui, eu tampava a margem de contribuição da perca desse. A questão da paleta, para ficar mais resumido. Talvez ele estava vendendo a paleta de R$7, mas ele precisava fazer um picolézinho de limão ali que dá uma lucratividade boa para ele, mas de R$1. E ele vendia muito para suprir esse. Então, é isso que o integrador e o empreendedor do mercado solar tem que aprender. E é o que nós estamos propondo para vocês. Legal. É interessante só colocar aqui a questão da cultura do conhecimento, né? O brasileiro por si só, ele é muito no improviso, né? E a gente normalmente... E aí ele pega cases muitas vezes de pessoas que começaram muitas vezes no improviso e deram certo, mas esquece de 100 que não deram certo, né? Usa ele como regra. Né? Exatamente. Usa a como exceção regra. como regra. E aí, assim, quando a gente fala de gestão financeira, cara, são princípios tão simples, elementares, como você falou aí, o lançamento das notas, o lançamento do que vai receber, uma visibilidade que é tão simples, é tão elementar, mas que não tem. Quando você fala de calcular a margem de contribuição, então, de fato, a Lux vem para trazer essa solução, essa cultura de aprendizado de muita simplicidade, não é nada robusto, não é nada, né, de outro mundo, onde fazendo essa gestão financeira muito bem feita, você vai ter uma solidez, números muito mais confiáveis, tá? Vamos para a terceira pergunta. E aí era, já entrando um pouquinho já no mercado solar, e a pergunta é a seguinte: Douglas, se você fosse dono de uma empresa solar, né, quais seriam as ações que faria para alavancar e para diferenciar nesse mercado que a gente vê aí tão prostituído? A gente falou um pouquinho. Quais seriam essas ações para você alavancar, para ter diferenciação nesse mercado? Não, aí eu tinha que entrar lá para a empresa de vocês, fazer um estudo. A primeira coisa que ele fazia é contratar valor. Contratar Lux. Não dá aí. Aí vocês me fizeram uma pergunta difícil agora. Fizeram uma pergunta bem técnica. Bem técnica. Mas assim, gente, a energia solar é o futuro, né? Não tem como a gente fugir disso, né? Então, assim, é o caminho, mas eu vejo que, como eu citei, eu acredito que vocês estão um passo à frente. Sim. Vocês estão plantando e com certeza estão colhendo. É um diferencial que está tendo no mercado, porque eu ainda acredito que é um mercado que vai crescer muito. Sim. Vão vir muita gente para esse mercado, mas quem já plantou mais um pouquinho, já passou todas as dores aí, vão ter mais essa facilidade, assim, né? O cara começa ali, você fala, ixi, aqui dali eu já fiz, aqui dali dá certo, não, isso aqui não dá certo. E nos negócios é assim, né? Não adianta ninguém te falar. Se alguém chegar no você e falar, se eu te falar, não dá certo, você fala, Pra mim vai dar certo. Pra mim vai dar. Deixa Deu eu errado pra fazer. todo mundo, pra mim vai dar certo. Aí você vai lá, quebra a cara e dá errado. Você fala, rapaz, deixa isso aqui, não dá certo mesmo, não. Então, é o mal do ser humano, às vezes, né? Tem que passar. Tem que passar. E quem não passou, vai passar um dia. Mas, como eu falei, né? É uma pergunta muito técnica, né? Eu não entendo muito, mas eu acredito que o solar é o caminho. Sim. E se vocês puderem até me dar uma aulinha depois, para me aprender um pouco sobre isso. Legal, legal. A outra pergunta é a seguinte, tá? Como desenvolver produtos inovadores para sair do mar vermelho, né? Dentro de um mercado competitivo e agressivo. Aí a gente tem um conceito, né, do mar azul e o mar vermelho que está ligado a essa competitividade. Como eu ter, né, ser competitivo, como eu ter produtos inovadores, né? Eu lembro direitinho no Corujão quando soltou o aplicativo, né? Assim, o desconto no aplicativo, o diferencial que isso no mercado. Existiam outros aplicativos na época, mas era só para acumular pontos, não era na bomba ali que você conseguia ter, a própria Bix, né? Então, assim, a pergunta, produtos inovadores para ser diferencial do mercado e para você ter esse destaque. Como desenvolver isso? Eu acho que hoje o grande diferencial a gente tem que tá sempre pensando nisso. Eu vou pegar até esse gancho que você falou do aplicativo. Eu fui o primeiro grupo a lançar aplicativo no Brasil. Chegou um cara lá, do posto aqui, hoje é a maior empresa de aplicativos do Brasil. Que legal.
Ele chegou lá no grupo, falou, cara, eu precisava de um grupo grande para colocar esse aplicativo aqui e eu queria que você entrasse comigo. Eu falei, não, tudo bem, mas e aí? E o tanto de erro que isso vai dar? Ele falou, não, você entra comigo aqui na dor e na alegria, então eu paguei um preço muito barato, porque eu fui realmente a cobaia, né? Sim. E em uma época onde aplicativo, cara, pra você parar o carro do cara e fazer o cara baixar um aplicativo, não era igual ao dia de hoje, não. Eu tô falando isso em 2020, 2019. Nossa senhora, e aí a gente fazia meta pros frentistas, cada um tinha que baixar 10 aplicativos em um dia, para eles receberem comissão por isso. Mas tinha cliente assim, você tá com pressa pra abastecer o cara de trás, o cara da frente baixando o aplicativo, aí você pega uma pessoa que não tinha muito entendimento. E o desconto era alto no aplicativo. E a gente chegou a fazer 300 mil pessoas dentro do aplicativo. E o ticket médio de abastecimento era 3 vezes maior dentro do aplicativo. Isso fidelizava depois que a pessoa abastecia a primeira vez. Mas foi um diferencial. E na época, os frentistas ninguém queria, a equipe ninguém queria, mas a gente comprou essa briga. Então, assim, trazendo isso para o mundo de hoje, a gente está falando num mundo hoje muito tecnológico, né? Sim. Que quase nada se faz, né? Quase tudo se copia, né? E tem muita coisa boa, pronta, né? Hoje é muito difícil você chegar e falar assim, ah, quero isso. Não, não tem. Verdade. Hoje você tem quase tudo, né? Então, se a gente buscar essa informação e saber, assim, o que que dá certo? O que que deu certo, muitas vezes, nessas empresas? O que que ela tá fazendo que dá certo? Eu acho que a gente tem que ter a humildade, que eu acho que o que falta em muitos setores, às vezes, é isso. E, às vezes, isso iria trazer até uma rentabilidade maior para todos. O que que o meu concorrente faz tão bem que eu posso fazer igual ele? Legal. De eu ter a humildade de chegar lá e falar, Gustavo, cara, eu admiro demais a sua empresa. Sim. Tô no solar também, cara, mas eu tô enfrentando uma dificuldade muito grande aqui. Eu vi que vocês fazem isso aqui com maestria. E falta essa troca de contatos, né? De falar, nossa, eu faço isso aqui bem, eu faço isso aqui bem. E às vezes pode ser, não tô falando aqui para copiar preço, né? Sim. Mas pode ser que o cara tá vendendo com prejuízo lá, às vezes não tá sabendo. E tá te É prejudicando. isso, ele não tá vendo, ele tá achando que tá ganhando dinheiro. Mas é justamente esse cenário que a Lux surge. Porque, assim, a gente, como Grupo Eficiência, né, viemos trilhando todo esse caminho no solar. E entendemos essas dores. E, assim, peraí, tem muita gente boa no mercado que não precisa passar por aquilo que nós passamos. Não precisa errar o que nós erramos. Dentro desse cenário, a Lux surge. Né, uma empresa de consultoria, justamente, e eu acho que a maior barreira que nós estamos aqui tentando quebrar, e até com esses podcasts, é mostrar para os integradores, peraí, não me veja como uma concorrência, me veja como um parceiro. O mercado ele é muito amplo, a gente entende que a energia solar, como um todo, com tudo que ela agrega, que não é só pôr placa em cima de uma casa, se você for destrinchar isso aí, você vai chegar lá no carro elétrico, você vai chegar na insuficiência energética do país que não tem, você vai chegar no meio ambiente que faz toda a diferença. Então, assim, é tão amplo, que a gente está assim, peraí, a Lux está aqui para te ajudar a crescer nesse mercado. Para que você tenha essa... Isso, sabe aquele negócio, ó, isso aqui nós já fizemos, já erramos. Se você quiser errar, erra menos então, vou te dar o caminho, porque a essência da Lux é passar para os integradores tudo aquilo que a gente testou, falar, ó, isso aqui deu certo, isso aqui não deu. Não deu por isso, por isso, por isso. Quando a gente fala de diversificar o mercado aqui, é justamente nesse sentido. Muitos integradores, eles só têm a visão limitada de placa em cima de uma casa ou uma usina maior. E a Lux está aqui justamente para mostrar que dentro desse arcabouço do solar, nós temos a venda de seguro, nós temos a venda recorrente em manutenção, em monitoramento, você tem investimentos, né? Você tem usina solar como investimento. Então, é essa que eu acho muito interessante também, que eu acho que tem muito a ver com o nosso tema, né? Como o empreendedor pode comprar, né, uma usina solar para ser um investidor também, né, Sim. dentro do negócio, né? Qual que é a rentabilidade que ele vai ter? Porque eu acredito que seja um negócio mais seguro, né? Então, assim, é uma tendência, né, como eu falei, e vejo que tem muita gente que quer empreender e quer algo mais
mais seguro, Mais né? palpável, E isso é uma grande tendência. É um investidor Dentro- mais tradicional, um Isso. investidor que não quer Dentro correr dos tanto riscos. risco. E dentro de todos esses produtos que a Lux oferece, uma consultoria nossa específica é ensinar você, integrador, a trabalhar com usinas de investimento. Talvez hoje você está com um modelo de negócio que ainda não está no seu portfólio, usinas de investimento. Isso é, além de um ótimo negócio para o empreendedor, é um ótimo negócio para o integrador, porque ele alavanca as vendas dele. Geralmente são usinas com um preço maior agregado. Isso vai alavancar as vendas dele. Só porque, como ele não tem o conhecimento, ele fica lá na expectativa, em vez de procurar a gente para passar toda essa assessoria para ele e ele colocar isso no portfólio. Dentro do Mar Azul, podemos resumir o seguinte: que não é a localidade que se vende muito, ou não, Sim. vou sair daqui e vou pro Nordeste. Não, é desenvolver um produto que ninguém tem para agregar o seu e nadar aí com o produto Mar Azul. Seria isso Sim. na questão do seu aplicativo, né? Você resumiu muito bem ali. Inovar, Não tinha né? ninguém que fazia na época o aplicativo de posto, num momento difícil, alavancou aí suas vendas. Então você trouxe um produto para dentro de um posto que todo mundo vendia com preço. Eu acho que acho que não deve ter nada mais tabelado e concorrido do que um posto de gasolina. Você não concorda? Posto de gasolina e Coca-Cola. Então, como trazer o Mar Azul para dentro de um posto de gasolina? Peraí, opa, vamos fazer um aplicativo, vamos fazer isso, vamos dar um desconto. Acho que essa é a diferença. Show de bola, a resposta foi... Eu lembro que nesse aplicativo você escolhia o posto favorito. Naquele posto, seja- você tinha um desconto maior ainda. É o que Cara, você tinha relacionamento com o frentista, é onde ele já olhava ali o seu. Entendeu? Então, assim, Então é não toda é- uma sistemática. Não é que- mudar de produto, não é mudar de cidade, não é mudar de localidade, é entender a dor ali e mudar dentro do seu produto, agregar coisa para que o produto fica no Mar Azul ali, e fatura, depois vem outro e copia, né? E depois você faz outro de novo, vem outro e copia de novo, você faz novamente algo. E é um trem tão interessante que assim, você enfrenta todas as dores e problemas também que deu, porque é uma solução nova, né? Igual qualquer outro E são igual poucos outro que têm produto. coragem também. É. Mas, cara, quando você olha a tecnologia, hoje é tão incrível. Que Você lançou o produto, passa 6 meses, cara, tem 3, 4 com produto já melhor do que aquele produto. É sabe? verdade. Que você olha assim, você fala, cara, parece que os caras estavam esperando alguém começar pra melhorar, Mas esse é o aperfeiçoar. É o É o desafio. desafio do empreendedor. E quem não faz, fica para trás. Outra pergunta aqui, Douglas. É uma empresa que não vende, ela não permanece, né? Como ter uma marca forte e um comercial forte? Se pudesse citar até algum exemplo aí, ou experiência nesse ramo, né? Muitas vezes, onde as vendas caíram. Como ter uma marca e um comercial forte? Eu acho que é um conjunto todo da empresa aí, né? Hoje a marca, ela, vamos falar assim, né? É o que a empresa representa ali, né? Quando eu vejo Grupo Eficiência, eu lembro do quê? Eu lembro de qualidade, eu lembro de honestidade, eu lembro de... Então, são uma série de conjuntos ali que está muito relacionado até a cara do dono, né? Sim. Hoje no Brasil a gente gosta muito disso, né? Quem que é o dono da empresa? Verdade. Quem que é? Não, quero falar com o dono. Às vezes você não consegue Tem um nada CPF disso, atrás. não. Mas eu preciso falar com o dono. E vendas é o... Cara, empresa que não vende não vai para frente, né? Sim. Toda empresa precisa vender para parar de pé, né? E aí é uma série de fatores, né? Então, nome, empresa, vendas, o meu DRE estando em dia, meu estoque estando ajustado, a minha margem estando correta, eu sabendo qual que é o meu resultado. Posso ter venda negativa, mas eu tenho que estar ciente que eu estou vendendo negativo. Essa venda negativa tem que ser por um período. Gente, vamos vender negativo? Vamos, mas vai ser só por um período. Tá? Até quando a gente vai? Até X. Isso. Vamos pôr aporte? Vamos. Estamos sabendo essa margem. Não tem condição de pôr aporte. Então não vamos fazer negativo. Exatamente. Então, assim, eu acho que a decisão precisa ser muito clara de qualquer empresa para a empresa sobreviver, né? Então, hoje a gente vive assim, muito empreendedor, ele é multiuso, ele faz tudo. Então, ele quer bater o escanteio e fazer o gol. Às vezes a maior dificuldade é essa, né? E às vezes ele não se atenta que ele precisa liderar, que ele precisa reorganizar a empresa dele, que ele precisa sair um pouco do operacional. Hoje as pessoas têm uma dificuldade gigante de sair do operacional. Se eu não estiver lá, minha empresa não vai vender. Não. Manda fazer alguma coisa, se a pessoa não fizer com 15 minutos, ele vai lá e faz.
Ele não espera, ele não consegue, ele consegue delegar, mas não consegue ver se a pessoa vai conseguir produzir, se a pessoa vai conseguir fazer. E isso é muito comum no mundo corporativo, né? Sim. Caminhando para o final aqui, se deixasse aqui, a gente ficava 2 horas aqui conversando, mas assim, é muito bom, né, assim, escutar, é muito bom esse bate-papo, porque de fato a gente está falando de algo que vai fomentar, né? Eu vejo que o Brasil é sustentado não pelo público, mas pelo privado, né? Eu tava escutando um podcast essa semana que falava muito disso, né? Não existe dinheiro público, né? Todo o dinheiro público ele vem do privado, né? Então, assim, Né? de fato, ações como essa, falar de empreendedorismo é falar de crescimento, é falar de inovação e é falar, de fato, em evoluir, né? Eu sempre falo isso, assim, às vezes as crianças têm aquele sonho de ser jogador de futebol, a gente precisa gerar uma cultura onde as crianças têm sonho de ser um empreendedor, de ser um empresário, ser alguém que vai agregar. Então, assuntos como esse aqui, né, rodada de conversa como essa aqui, é tão gostoso, porque de fato a gente está falando em trazer destino às pessoas, em lucratividade de empresas, crescimento, que vão sim nortear, né, pessoas em vários âmbitos. Queria deixar aí uma mensagem final para cada um, queria que o Diego falasse aí tudo aí, a mensagem final para o nosso público sobre o que foi discutido hoje aqui. Mais uma vez é um prazer, né, sempre estar aqui e falar com o Douglas hoje, um empresário que não é do ramo do solar, mas escreveu sua história, né, no que diz respeito aí aos postos de gasolina e depois partiu para novas aventuras e hoje é um empreendedor em vários setores. Mas o que mais me chamou a atenção é literalmente entender que o empreendedorismo em si ele segue um padrão. Você falou de dar destino para pessoas, você falou de inovação, de criar novos produtos em momentos de dificuldade, de ter o sangue frio, de aguentar o momento de dificuldade, passar por ele, né? Porque a gente sabe que tem as vacas gordas e as vacas magras. E independente do ramo do empreendedorismo, tem alguns princípios que norteiam o sucesso. Né? Eu acho que hoje a gente vive um tempo de tecnologia, de acesso à informação tá tudo muito acessível. E nós precisamos parar um pouco e entender os processos que essas pessoas de sucesso têm. Então, para mim foi muito bom falar com você, Douglas. Foi um prazer. Eu ainda não o conhecia. E perceber que para se trilhar um caminho de sucesso, tem alguns princípios que você precisa obedecer. Sim. Né? E a gente vai aprendendo todos os dias. E para mim foi uma aula hoje, muito bom. Eu espero que você, integrador do solar, consiga extrair, do mesmo jeito que eu extraí aqui, essas dicas, essa experiência. Nós, como Lux Solution, estamos aqui também para contribuir naquilo que nós entendemos, aquilo que hoje a gente domina no mercado solar. O nosso intuito como empresa é ser um facilitador, ser um parceiro, né? E te ajudar a alavancar as vendas, te ajudar a permanecer no mercado, te ajudar a estar sólido no mercado, utilizando todas essas ferramentas que nós falamos aqui hoje. Léo, queria dar sua mensagem final aí. Então, eu vou... Lá no início eu falei que eu aprendi com você e eu vou dar essa mensagem final para aprender conosco, né? O que o Douglas tem para nos ensinar aí. O Douglas é dono da Rádio Positiva e rádio, a gente tem uma visão que rádio, ela ou tá muito... tem demais ou poucas pessoas ouvindo e tal. Quando ele me chamou para fazer uma visita ali, eu aprendi muito e trago esse aprendizado para o nosso negócio. Ele foi o primeiro cara que pegou uma rádio e colocou dentro de um shopping. Né? Então ele pegou uma rádio, colocou dentro de um shopping com a visão de todo mundo que passa no shopping, vendo aquela rádio ali, algo totalmente inovador. Ou seja, ele dentro do Mar Vermelho, ele pega um produto, traz para dentro do shopping, inova mais uma vez em relação à rádio em Goiânia. Acho que é um produto que para muitos tinha acabado o espaço do mercado, né? E ele vem uma ilusão. Inovação, algo novo ali. Eu conheci a rádio, a pegada muito diferente de todas as rádios que eu fui. E para você que tá achando que o Mar Vermelho aí do solar, que não se vende mais, que tá vendendo com margem baixa, que não consegue se impor no mercado, tá numa situação difícil, nós temos a solução para você. Existe um Mar Azul. Apenas
4% das unidades consumidoras do país tem energia solar, é muito pouco. O mercado nem começou. Não saia do mercado. Aprenda a trabalhar de maneira certa, educa de maneira certa e vamos vender de maneira certa para fazer esse mercado crescer. Vamos ser como o Douglas ali, trazer essa inovação para um mercado que talvez não esteja no Mar Vermelho. Essa é a minha mensagem. Douglas, queria mais uma vez agradecer, né, pelo convite, por estar aqui com a gente, né? Sei da sua rotina aí, é bem agitada, tá tocando a construção, mas de fato agradecer não só por estar aqui, mas por agregar com a sua experiência, com aquilo que você carrega, com aquilo que você tem. A gente só consegue passar aquilo que a gente tem. E obrigado, né? E queria que você deixasse também uma mensagem final aí para o nosso entregador, para o nosso empreendedor aí que está nos assistindo. Gente, obrigado aí pelo convite. Realmente, Léo foi engrandecedor, Gustavo, Diego, muito obrigado. Espero ter dado destino para algumas pessoas aqui, né? Acho que é o principal caminho nosso. Mas a mensagem final que eu quero deixar aqui, e essa mensagem eu tenho que agradecer muito ao Gustavo também, porque foi quem me deu essa direção. E às vezes a gente precisa realmente refazer nossa rota, né? Para saber se a gente está no caminho certo ou não. E eu aprendi 3 princípios muito grandes que a gente precisa levar para a vida, para o empreendedorismo, para onde for. Que eu acho que são 3. Primeiro é Deus. Deus está sempre no nosso primeiro lugar. Segundo, a nossa família. Eu acho que o primeiro ministério é a nossa família. Sim. Não adianta você ter o mundo e perder sua casa e perder sua família. Às vezes, a sua empresa não consegue nem prosperar porque você não está com a cabeça... Você tá com a cabeça lá, não tá com a cabeça aqui, sua família não tá bem, sua esposa, seus filhos. E o terceiro, o trabalho, né? Então, eu acho que é Deus, família e trabalho para todo mundo que quer empreender. Quem conseguir colocar isso aqui na sequência, o caminho do sucesso, como falando, né? Tem uns trilhos de fórmula do sucesso, né? Eu acho que essas aqui são as 3. Deus, família e o trabalho. Seguindo essa sequência. Com certeza as coisas vão andar, você vai ter um norte de sucesso. É isso. Muito obrigado mais uma vez, pessoal. Que é isso, obrigado. Obrigado a todos. Nos acompanhe nas redes sociais, nos acompanhe aí, né, na Lux Solution, no Instagram, no YouTube também. Douglas, deixa também suas redes sociais também, pessoal quiser te acompanhar também, saber onde te encontrar. Pessoal, tem aí Douglas dos Reis, né? Tem também a Binks, Positiva, Hotel Ligori, Arena Positiva. A Arena Positiva tá para abrir, hein? Vai ser a maior arena de beach tennis e futebol de Goiás. É isso aí, é isso aí. Trindade, né? Trindade. Vai ser em Trindade. Só obrigado a todos, continue nos acompanhando, né? Conto com vocês e compartilha, né, esse podcast, agregou para você, compartilha esse vídeo. Esperamos aí contaminar, né, como se diz, com conhecimento, com essa cultura, mais pessoas, que você seja agente também de compartilhar o que é bom. Um abraço.